Por que o futebol brasileiro está tão ruim? Essa discussão ela sempre volta à tona, ora por torcedores que ficam falando que o seu time sempre está ruim e nada presta, nenhum time presta, o seu time sempre é pior que os demais. Ora é falado por jornalistas que ficam falando que o futebol brasileiro na década de 70, 80 e até 60 era muito melhor do que o atual, ou seja, por conta de um grande consenso das pessoas que ficam falando que a culpa é da CBF, do calendário. Mas de quem de fato é a culpa? Vamos falar tudo aqui nesse vídeo, vem com volta e se inscreva no canal e tamo junto. Quando você pega todos esses pontos, você entende que é de fato que estamos vivendo uma crise no futebol brasileiro. Estamos vivendo uma crise técnica, uma crise organizacional, e normalmente essas crises elas se refletem muito às atuações, por exemplo, da seleção brasileira. Quando a seleção brasileira tá mal, a gente costuma fazer uma análise mais para dentro do nosso país e entender os problemas que a gente está vivendo. Não à toa, quando teve o 7-1, a gente estava falando que o futebol brasileiro precisa mudar radicalmente, tanto na sua estrutura quanto no seu jeito de jogar, na sua organização. Tudo passa por um resultado que se reflete na seleção brasileira. Só que, quando você pega e você entende todas essas questões e você começa a fazer uma análise cada vez mais profunda, você vê que são assuntos praticamente intermináveis que já vem se falando há muito tempo. Por quê? Quando você pega, por exemplo, o grande time do Brasil, né, em questão de regularidade, em questão de aspecto físico, como é o Palmeiras, na minha opinião, o Flamengo ele tem uma questão mais lúdica, mais plástica, um futebol mais bem jogado. Só que em questão de regularidade física barra resultados, o Palmeiras ele consegue ganhar. E você pega, por exemplo, a quantidade de jogos. Quando você pega o Palmeiras de 2021, que jogou todos os jogos possíveis, no ano de 2021 ele teve 95 jogos. No ano de 2021, segundo o site O Gol. Eu fui buscar o Palmeiras de 99, aquele Palmeiras da Parmalat, do Alex, do São Marcos, né? Que ganhou a Libertadores, a primeira Libertadores da história. No ano de 1999, ele teve 85 jogos. O que eu tô querendo dizer? É sadio um time ter praticamente 100 jogos, desempenhar um bom futebol? É irrisório, porque quando você pega declarações do Pep Guardiola, declarações do Ancelotti, do próprio Jürgen Klopp quando ele era treinador, ficarem reclamando que um time tá fazendo 52, 53 jogos na temporada e que o atleta não tem tempo para conseguir se recompor fisicamente, conseguir se alimentar direito, ter concentração e desempenhar um bom futebol com recuperação de gramado, mais viagens, você vê que, cara, estamos numa realidade completamente diferente. Se os grandes treinadores da Europa, com uma quantidade muito menor de jogos, estão reclamando, a gente está nessa reclamação, nesse limbo temporal há muito tempo. Há muito tempo já se reclama da qualidade dos jogos do brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, em todos, em questão de regularidade e a quantidade de jogos. Então, sim, um dos problemas é o calendário. Apesar de você ter hoje menos campeonatos, você tem o Regional, você tem a Copa do Brasil, você tem a Libertadores, você tem o Campeonato Brasileiro. Antigamente você tinha o Mercosul, você tinha o Rio-São Paulo, você tinha o Paulista que durava praticamente o ano todo, você tinha a Libertadores, você tinha o Campeonato Brasileiro, você tinha mais campeonatos, porém a quantidade de jogos se manteve. E é um calendário que é muito cruel com uma equipe vencedora. Porque no Brasil, pasmo, quanto mais campeonatos você for avançando, mais jogos você tem e menos espaço de tempo você consegue se recompor fisicamente para conseguir desempenhar um bom resultado depois. E isso que leva a muitas equipes a abrirem mão de um campeonato para conseguir se dedicar em outro. Como ficou muito nítido, por exemplo, uma sina que o Grêmio do Renato tinha em abrir mão do Campeonato Brasileiro para focar na Copa do Brasil e na Libertadores. E isso se reclamava por muito tempo do torcedor do Grêmio, do porquê que o Grêmio tinha um bom time, porquê que o Grêmio conseguia desempenhar até um bom resultado, mas não conseguia refletir no Campeonato Nacional, porque sempre abria a mão. O Flamengo do Dorival Júnior foi a mesma coisa. Apesar de ter um bom futebol, ele abriu mão do Campeonato Brasileiro para focar nas Copas, foi campeão também. O Palmeiras do Abel, ali no início de 2021, abriu mão do Campeonato Brasileiro para conseguir focar nas Copas, deu bom. Então, dificilmente a gente consegue ter um elenco com resultado e com desempenho para conseguir brigar pelas três competições. Então, sim, o calendário é um ponto. Outro ponto é olhar pela análise do torcedor e culpar técnicos.
E aí, quando você começa a ver que, por exemplo, o seu time perdeu, parece que uma sensação de que todos os times jogam melhor que o seu. Isso, por exemplo, eu posso ver muitos dos torcedores, por exemplo, do Flamengo. O Flamengo ele não vem desempenhando bom futebol com o Tite, mas aparentemente todos os torcedores do Flamengo começam a dizer que todos os times jogam melhor que ele. É uma verdade? Não, porque quando você pega a questão de regularidade, a questão de bom futebol apresentado pelos outros times, você vai encontrar um time jogando bom futebol no Brasil, que é o Botafogo. O Botafogo hoje ele consegue unir fator dentro de casa com fora de casa e se transformar em resultado. Quando você pega o vice-líder do brasileiro Fortaleza, ele joga bem no Castelão, ele não joga tão bem fora de casa. O Palmeiras ele vem jogando bem agora. Por quê? Porque ele se livrou de outras competições para só focar no brasileiro. Mas por quê? Porque ele foi eliminado de forma cedo. Senão ele estaria prosseguindo nos demais campeonatos, ele não conseguiria revezar tão bem um elenco assim. E assim a gente vai seguindo para outros times que também não conseguem apresentar um bom futebol. O Grêmio não consegue apresentar um bom futebol, o Inter não consegue apresentar um bom futebol, o Galo não consegue apresentar um bom futebol. E aí quando você vê o torcedor, ele, além de comparar os outros times e acharem que os outros times jogam mais que o dele, você começa a olhar a questão de treinador. E aí você começa a achar motivos, por exemplo, de que o treinador brasileiro é ultrapassado, e isso é muito utilizado pela imprensa. Que o treinador brasileiro ele não tem mercado na Europa e não tem mercado nos demais clubes sul-americanos é uma verdade? É uma verdade. Mas a gente também precisa analisar que Arthur Jorge está no Botafogo, Abel Ferreira está no Palmeiras, você tinha o Kudê no Internacional, você tem o Gabriel Minito no Atlético Mineiro, você tem diversos técnicos assumindo grandes equipes, por exemplo, o Vojvoda no Fortaleza, e você começa a ver que boa parte do Campeonato Brasileiro já está dominado por gringos, já tem uma preferência por gringos. Como, apesar de o Arthur Jorge estar fazendo um bom trabalho no Botafogo, Abel Ferreira faz um bom trabalho no Palmeiras, o Vojvoda no Fortaleza, por outro lado você teve técnicos que decepcionaram. Como o Paulo Pesolano não durou muito tempo no Cruzeiro, o Kudê foi mandado embora do Internacional, o próprio Antônio Oliveira não durou no Corinthians. Então, será que minimamente você trazer um treinador estrangeiro que vai melhorar? É nítido que o treinador estrangeiro ele tem uma variação tática maior que o brasileiro. Isso é fato. Ele consegue variar mais, ele consegue dar mais intensidade. Isso é verdade. Mas será que isso é o bastante? Porque apesar da gente ter exemplos de sucesso, a gente também tem exemplos de derrota que acabam em demissão. Outra coisa é, tivemos sim ao longo do tempo um avanço na melhora dos campos. Só que você ainda tem estádios que ainda são precários para se conseguir praticar um bom futebol. Não é todos os estádios que possuem uma grama tão boa quanto a Arena do Corinthians. O Fortaleza ele poderia estar apresentando um futebol ainda melhor no Castelão se a grama tivesse mais adequada. A Arena MRV do Galo, que é recente, não consegue estar em ótimo estado. E aí você vê para clubes conseguindo partir para outras soluções, indo para o gramado sintético, como foi o caso do Botafogo, como foi o caso do Palmeiras. Você vê que a Arena do Grêmio já está sendo discutido sintético. Então você vê que os clubes já estão se moldando para conseguir ter novas soluções. E aí você tem um outro ponto que é a CBF. Só que, por mais que a CBF ela seja a principal responsável por organizar o calendário, por organizar competições nacionais, você vê que, na minha opinião, não é só a CBF que tem culpa, e pra mim a CBF ela tem menos culpa. Pra mim os maiores culpados são os clubes. Por quê? Porque toda vez no início do ano vem uma lista do calendário com jogos prévios que o seu time vai fazer. Essa lista ela é mandada para os presidentes dos clubes. O que eles fazem? Eles aprovam. Eles fazem, olha só, tô de acordo, pode avançar o calendário. Então todos os presidentes eles dão acordo. E o que eles fazem? Eles reclamam do calendário quando o time deles não tá bom. Aí você vê diversos treinadores, diversos dirigentes falando do calendário que foram eles mesmos que aprovaram. E aí você tem uma diferença de pensamento, uma dualidade de pensamento que chega a ser doentio. Então não tem cabimento os treinadores, os dirigentes reclamarem do próprio calendário que eles fizeram. Então, como é que a gente resolve isso? Com uma liga.
Uma liga onde você consegue dar mais prioridade para os campeonatos que têm maior premiação, que são mais importantes, dando prioridade para o Campeonato Brasileiro, dando prioridade para a Copa Libertadores, a Sul-Americana, etc. A Copa do Brasil. Enxuga um pouco o campeonato estadual. Ah, mas como é que vai fazer com os times pequenos? Cara, vai ter que fazer um campeonato onde os grandes eles entram na fase final. Vai ter que fazer isso, senão o atleta não consegue. A gente não tem mais espetáculos, a gente joga cada vez mais. E se a gente joga mais, menos tempo ele tem para se recuperar, menos ele vai conseguir entreter, mais ele vai viajar. Né? Por exemplo, a distância aqui no Brasil percorrida é o que equivale ao que um time não faz nem um terço do campeonato num campeonato europeu. Então, porque o Brasil ele tem uma dimensão muito grande, o Fortaleza é o time que mais teve distância percorrida no Brasil. O jogador mal para se concentrar, ele vive em concentração, mal para treinar, não consegue botar a tática em campo. Por outro lado, você não pode tirar a culpa dos treinadores também. Por quê? Porque o Santos na Série B, o Carille tem só uma competição, ele tem muito tempo para treinar, mas ele não consegue fazer o time jogar. Então também tem falta de treinamento. Então você vê que são séries de fatores com que fazem que o nível do futebol brasileiro seja baixo. Se os clubes não se unirem, não pararem, para poder verificar que eles é que vão fazer a mudança, através de uma liga, através de uma boa organização, não vai ter jeito por um bom tempo. Esses mesmos problemas que a gente já falava lá atrás sempre se repetem e parece estar num loop infinito. Quero saber o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você acha que o futebol brasileiro tem jeito? Você acha que tá bom o futebol brasileiro do jeito que tá? O que você acha que pode melhorar? Se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.